Olá, tudo bem? Estamos começando o Em Minas, programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Você já conhece o nosso programa, ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no nosso canal do YouTube do Portal Uai. Então, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa youtube.com/portaluai para acompanhar o restante desta entrevista que está começando agora, hoje recebendo o advogado Décio Freire, que é o presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados. Doutor Décio, muito prazer e estamos muito honrados em recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês. Lembre-se que a íntegra deste programa você lê amanhã na edição do jornal Estado de Minas, combinado? Doutor Décio, eu queria começar falando sobre a questão da judicialização no Brasil, que é uma questão grave, né? Assim, o brasileiro parece que tem uma cultura que os advogados dizem litigante, né? De judicialização das questões, desde questões muito básicas. O senhor vê isso como um mal? Como é que o senhor analisa isso? Eu vejo com preocupação, naturalmente. Os dados dizem por si só. Em dezembro de 2023, nós chegamos a 82 milhões de ações judicializadas. 82 milhões de ações judicializadas. Isso era em um ano? Não. Ah, o acervo, o acúmulo, sim, tá. Mas em um ano, 35 milhões de novas ações. Que é isso? Sim. Contra 32 milhões de processos julgados. Então, nós temos um acervo de 82 milhões de processos, o que nos transforma em um dos países com o maior número de ações judiciais do mundo, se não o maior. Basta comparar com países menores, naturalmente, como Portugal, que tem lá 11 milhões de habitantes, nós com 211, mas várias e várias cidades de médio porte brasileiras têm mais ações do que o judiciário português. Cidades de médio porte. E pelo os números que o senhor está citando, eu posso inferir, porque se são 82 milhões acumulados e 35 milhões foram no ano passado, esse número, pelo jeito, está aumentando, Ana. Sim, aumentando. Não é isso? Embora o judiciário tenha feito um esforço... Por exemplo, 2022 foi menos do que 35 milhões. Sim. Vem aumentando, embora o judiciário tenha feito esforço, porque em 2020, por exemplo, foram 20 milhões de ações julgadas. Em 2023, foram 32 milhões de ações julgadas. Então, tem sido feito um esforço. Resultado espetacular, aliás. Exatamente, mas de qualquer forma, realmente existe um acréscimo. Um dos segmentos onde isso está acontecendo com uma força trágica, eu diria, assim, enorme, é na questão da saúde, os planos de saúde. Recentemente tem havido uma série de cancelamentos, né, especialmente para clientes com diagnóstico de autismo, e câncer. E a mim me parece que não há outro caminho do que ir para a justiça. Assim, eu pergunto para o senhor, tem uma outra maneira de se livrar de uma situação assim? Naturalmente, em vários casos, a justiça acaba sendo, né, o desaguadouro final para qualquer tipo de solução. Entretanto, desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça tem uma proposta muito interessante que deveria ser mais valorizada pelas classes em geral. Por exemplo, o senhor está falando dos planos de saúde. O senhor não, por favor. Muito bem. Você está falando dos planos de saúde. Nós temos, por exemplo, com base na resolução 145 do CNJ, 125 do CNJ, perdão, você tem ali uma valorização da mediação e da autocomposição. Tá certo? Todos os tribunais seguiram aquilo ali. O Tribunal de Justiça Mineiro seguiu com a resolução 873, que criou o SEJUSC do tribunal. O Ministério Público Mineiro com a resolução 45, que criou o compor no Ministério Público. Então, acredito que existam soluções para essas questões macro que poderiam ser melhor exploradas, tendo em vista essas questões que geram um grande prejuízo para a população de forma comum, de forma geral. Ou seja, chamar, neste caso, os planos de saúde e as entidades de defesa do consumidor. Dialogar é a melhor saída. Acordos, né? Dialogar é a melhor saída. Doutor Décio, recentemente um levantamento mostrou que o Brasil tem mais de 1.300.000 advogados.
O senhor considera isso razoável? Assim, tem mercado para todo mundo? Mas veja que a sua pergunta... Parece de jornalista mensar em fornadas, né, das universidades. Veja que a sua pergunta é muito interessante e ela, na verdade, ela vem na sequência e como um dos fatores da judicialização. Porque se você tem 1.370.000 advogados, que é o universo de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente, e nós temos 1.300 faculdades de direito no Brasil, sendo o país que tem mais faculdades de direito, se comparado a todo mundo capitalista somado, o restante dos países tem 1.100 faculdades de direito. Nós temos 1.300 faculdades de direito. Com isso, nós temos a seguinte situação, e me desculpe o excesso de números, mas eu acho que é para o nosso telespectador ficar mais atento para essa questão e ciente do que nós passamos. Nós temos 1.300 faculdades de direito, nós temos um exame de ordem que é, na minha opinião, a salvação até para essa situação. Sem ele eu não sei o que seria, pelos fatos que eu vou dar aqui. Nós estamos no 40º exame de ordem unificado. Em cada exame de ordem, a média é de 106.000 candidatos, com média de aprovação de 20%. Então, que é uma taxa baixa. Imagine só se todos fossem automaticamente aprovados. Não estou entrando no mérito de nada, estou dizendo o que seria caótico em termos de sistema de justiça. Não é? Então você tem, hoje, no Brasil, é o país que tem proporcionalmente um número maior de advogados por habitante. Você tem hoje um advogado no Brasil para cada 164 habitantes. Você tem situações como no Distrito Federal, que você tem um advogado para cada 58 habitantes. Então isso, veja, além de trazer um transtorno imenso, uma dificuldade imensa para o mercado da advocacia, naturalmente que também contribui para esse excesso de judicialização. Só para a gente ter uma ideia, existe algum parâmetro, o que seria ideal, por exemplo, um advogado para quantos habitantes? Eu sei que o Brasil é o maior do mundo nesse sentido. Em número de advogados absolutos, nós só perdemos para a Índia. Mas, em relação a número de advogados por habitante, nós somos os maiores. Campeões. Doutor Décio, esses dias atrás saiu um relatório, o relatório de Justiça e Números do CNJ, mostrando que o Poder Judiciário em 2023 gastou 138 bilhões de reais em despesas, como salários, né, equipamentos, e isso é o dobro do que o Poder Judiciário arrecadou em receitas advindas, por exemplo, de multas. Além disso, tem uma PEC, a PEC do quinquênio, tramitando no Congresso Nacional. O senhor vê isso com estranheza? Como é que o senhor analisa esses números? Não, eu não vejo com estranheza, porque eu acho que tem uma explicação que as pessoas, de repente, não enxergam. Veja, desde a pandemia, o Judiciário teve que realizar e vem realizando com uma grande competência um investimento muito alto em tecnologia. São investimentos realmente muito elevados. Se não fossem esses investimentos, o cidadão comum não teria o que hoje é chamado de processo 100% digital, ou seja, o cidadão ter acesso ao seu processo, ele atuar em seu processo, inclusive participando de audiências, ele em depoimentos 100% remoto, ele não teria nada disso. E, naturalmente, isso também facilita a vida do advogado, eu acho que democratiza mais o acesso e nós temos mais de 18.000 magistrados no país, né, para um universo de 82 milhões de processos. Ou seja, eu acredito até que o número não é tão exagerado assim. E esse reajuste que deve vir, né, com essa questão dos quinquênios, o senhor acha justo, razoável? Eu acho que na verdade, um magistrado, um membro do Ministério Público, ele tem que ser bem remunerado. Tá certo? Afinal de contas, as grandes decisões do país passam pelas mãos dele. Doutor Décio, vamos fazer um intervalo? Para a gente continuar o nosso papo no próximo bloco. Pois não. A gente vai interromper um pouquinho só e já voltamos falando de inteligência artificial no direito. Um instante só.
Estamos de volta com o Em Minas, nesse segundo bloco, conversando com o advogado Décio Freire, que é o presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados. Doutor Décio, muito se fala que a inteligência artificial vai alterar a vida e a rotina dos advogados e também do judiciário, né? Isso é uma realidade mesmo? Como é que está essa questão da digitalização no Brasil? É uma realidade, isso já é atual, né? Como eu vinha falando, nós temos hoje já o processo 100% digital, que é uma bandeira do CNJ, é uma bandeira do CNJ para todos os tribunais e todas as esferas. Então, sem dúvida, a inteligência artificial já afeta a vida do judiciário e dos advogados, principalmente pós-pandemia. Agora, se não fosse também a inteligência artificial, os investimentos feitos na área de digitalização, simplesmente nós teríamos um momento de paralisação completa durante a pandemia que nós não tivemos. Travaria tudo. Travaria tudo. O Brasil realmente ele foi um exemplo, eu considero, em relação ao andamento dos processos durante a pandemia. Quer dizer que o mal da pandemia ainda trouxe um aspecto positivo, digamos. Pelo menos foi bem enfrentado, nesse aspecto foi bem enfrentado. Agora, o que preocupa naturalmente é o seguinte, tem um levantamento recente da advocacia, que é o Censo Demográfico da Advocacia, que mostra o seguinte, que desses 1.370.000 advogados que existem hoje inscritos na OAB, 52% têm até 10 anos de formado. Ok. Certo? Muito bem. Bom, dependendo da forma como esse enorme percentual utiliza a inteligência artificial, isso é algo que preocupa. Porque é claro que a inteligência artificial, ela jamais vai substituir o trabalho intelectual técnico, estratégico. Pois é, eu ia perguntar isso para o senhor, né? Na elaboração de uma petição, por exemplo, isso é legítimo? Dependendo de como ele é utilizado, né? O advogado pode realmente, vamos dizer, esquecer um pouco da tecnicidade e focar muito mais, tá certo? No que a gente chama de copia e cola, que realmente aí vai haver dificuldade, aí sim nós podemos ter uma substituição pela inteligência artificial. Fora que a inteligência artificial ainda não está tão inteligente nesse aspecto, que é saber separar, por exemplo, o que é fake news do que é real. Então, eventualmente, o advogado pode ser induzido a erro. Mas já está avançando muito. Vou dar um exemplo só, rapidamente. Ótimo. Por exemplo, na área criminal, tem um departamento de direito penal muito grande. Eu me recordo, há pouco tempo atrás, os meus criminalistas, eles passavam 2, 3 dias... pesquisando? Com o fone degravando depoimentos. Para eles entenderem o depoimento, para ele anotar o minuto daquele depoimento, para utilizar na sua peça. Ok. Tá certo? Hoje em dia, determinados chatos fazem isso em 2 minutos, 1 minuto. Isso Isso é uma ferramenta extraordinária. Isso é maravilhoso. Então, né? para aquilo que significa um avanço, eu vejo com muito bons olhos a inteligência artificial. Especialmente para combater essa questão da famosa lerdeza da justiça, né? Isso que se fala tanto no Brasil, né? Mas isso é o que eu também tenho dito. Hoje, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, ele investe muito, e o próprio CNJ, em digitalização. Isso quer dizer, por exemplo, aplicação de jurimetria. É uma coisa fantástica. Jurimetria hoje, você tem condição de entender a tendência de determinado tribunal, tá certo? Em relação àquela situação, em relação àquele caso. Então você pode, inclusive, aconselhar melhor o seu cliente, tá certo? Ou seja, se deve ou não recorrer à justiça, isso acaba afetando até na redução da judicialização. Só para eu entender, a jurimetria, ela avalia o desempenho daquele... Não. A jurimetria, ela faz todo um apanhado das decisões e você tem filtros ali para entender como é feita, como ele entende aquela determinada situação. Por exemplo, cancelamento de plano de saúde. Tá. Como essa turma do Tribunal X entende cancelamento de plano de saúde. Perfeito. Tá, você consegue ter uma visão muito clara disso. Isso é excepcional. Excepcional. Doutor Décio, temos agora também uma outra novidade, que é o DJE, né, que é o Domicílio Judicial Eletrônico. Sim. Ele foi criado pelo CNJ, né? É algo que vai impactar, então, os processos e também a vida das empresas e dos advogados? Olha, é curioso que o brasileiro tem fama de deixar tudo para a última hora, né? Aquela história, declaração de imposto de renda, abastecimento de carro no dia de aumento de combustível, aquela coisa que nós estamos acostumados. E eu estou achando interessante porque, embora as grandes empresas estejam já preocupadas com o domicílio judicial eletrônico já há algum tempo, eu acho que ainda não estão, a grande massa de médias empresas, pequenas empresas, ainda não estão
familiarizadas com o sistema, porque isso realmente muda e muda tudo. Pelo seguinte, só para você ter uma ideia e para os telespectadores terem uma ideia. Até 30 de maio, portanto, depois de amanhã, todas as empresas privadas, com exceção de microempresas, elas são obrigadas a se cadastrar no DJE, Domicílio Judicial Eletrônico. Se ela não se cadastrar, isso as empresas privadas. As empresas públicas, é 30 de setembro. Ok. Obrigadas. Tá? Se elas não se cadastrarem, o CNJ vai cadastrá-las compulsoriamente com base nos dados da Receita Federal. A partir daquilo ali, ela vai receber a citação que até hoje era feita por carta, via postal oficial de justiça, ela vai receber lá. E ela vai ter que ir lá ver. Se em 3 dias ela não der ciência, a citação será feita por oficial de justiça ou carta, mas a empresa ficará sujeita à aplicação de uma multa de 5% sobre o valor da causa. Então, aquelas que não se cadastrarem podem, de repente, serem surpreendidas. Lógico. Por um aviso. Lógico. E mais do que isso, as intimações também. Citações, quando você inicia a ação, você é citado. Os atos processuais posteriores ao processo, ou seja, inerentes ao processo, você é intimado deles. As intimações também sairão por ali, só que as intimações têm um agravante. Se em 10 dias a empresa não der ciência ali, é dada por intimado. E o prazo corre, independentemente. Sim. Então, eu não estou vendo um grande movimento de conscientização em relação a isso. O Estado de Minas hoje trouxe no site deles, dentro do nosso caderno Direito de Justiça Minas, que nós tivemos a honra de estrear hoje, tem uma matéria interessante, uma coluna que chama Fique por Dentro, que tem ali um link, inclusive, explicando tudo a respeito dentro do site do Estado de Minas. Doutor Décio, vamos falar um pouquinho de insegurança jurídica no Brasil. Esta é outra questão crucial assim, para diversos segmentos, né, da nação. Né? Em que dimensão ela existe no Brasil e até que ponto ela prejudica o desenvolvimento? Olha, a insegurança ela jurídica... existe, né? Sim, isso existe. A insegurança jurídica existe e ninguém nega isso. Tá? Até porque um país com 18 mil tantos juízes, 82 milhões de processos, 27 estados, enfim, realmente é um tamanho continental esse país. Sem então dúvida. ela existe. A insegurança jurídica, para o telespectador entender, é aquela que a empresa, por exemplo, ela não consegue visualizar as consequências dos seus atos para tomar decisões. Seja por conta do texto da lei muito complexo, muito intrincado, muito até divergente uma coisa da outra, mas principalmente devido a interpretações diversas daquele texto de lei. Ok. Tá certo? Muito bem. Então, a insegurança jurídica existe. Eu posso passar aqui, depois de 32 anos de advocacia, mas advocacia mesmo, de contencioso e consultivo, posso passar aqui o mês inteiro contando casos a respeito do tema. Mas imaginem bem, por exemplo, a situação. Isso é fato real. Okay. Eu vou preservar naturalmente todos os dados, mas isso é fato real. Uma empresa vence uma licitação, assume um contrato e durante 11 anos ela exerce e presta o serviço daquele contrato, sem nenhum tipo de alegação de má prestação. Só 11 anos depois vem a justiça em primeiro grau e julga nulo aquele edital. Anulou o edital? 11 anos depois. Ou seja, a empresa fez todos os investimentos possíveis, 11 anos de prestação de serviço, e vem a justiça 11 anos depois e anula o edital. E o que aconteceu? Pois é, aí fica para cenas dos próximos capítulos. Mas está em tramitação claro, na justiça. Claro, aí no momento certo. Recursos, essas coisas. Sim. Isso afasta o investidor, né? Porque ele fala, poxa, como é que eu vou investir se... É uma insegurança. Né? Isso é uma questão que o investidor, por exemplo, você explicar isso para o investidor estrangeiro é muito difícil. Para um alemão, né, onde nasceu uma das correntes do direito, Tive vários casos desse ou tipo, Estados Unidos, de ter que explicar determinadas situações processuais no Brasil para executivos estrangeiros que não foi fácil.
Doutor Décio, quero agradecer demais a sua presença aqui no Em Minas, na TV Alterosa, mas nosso papo não terminou, conforme combinamos. Vamos lá para o canal do YouTube do Portal Uai, tá bom? Muito bem. A você que nos acompanhou aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem um novo compromisso sábado que vem. Tchau. Terceiro bloco do Em Minas, hoje conversando com o advogado Décio Freire, que é o presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados. Estamos falando sobre várias questões do direito. A íntegra dessa entrevista você lê na edição deste domingo do jornal Estado de Minas. E todos os cortes, todos aqueles melhores trechos dessa entrevista, você também pode ver no Portal Uai. Doutor Décio, nos últimos anos, especialmente com essa polarização, na minha opinião, desagradável da política, que trouxe muitos danos, né, para o país, mas houve muito questionamento sobre o Poder Judiciário. Há pessoas que consideram que o Poder Judiciário tem se exacerbado, digamos, desrespeitando aquele sistema de freios e contrapesos, que inclusive está previsto pelas regras da Constituição e que significa gerar aquele equilíbrio entre os poderes do país. O senhor vê assim também? Como é que o senhor tem visto esses últimos anos no país? Eu vejo que o Poder Judiciário, ele tem adotado posições que podem agradar ou não, mas que são muito importantes para o país. Sobretudo naquelas situações em que pode existir lacunas provenientes do próprio Legislativo, que se atrasa muito, demora muito a tomar determinadas medidas ou decisões em termos de projeto de lei. O Judiciário, então, diante de uma situação formada, ele entra. Eu não acho errado isso, eu acho que isso não fere o equilíbrio entre os poderes, que eu acho que até estão muito harmônicos. E até depois da eleição parece que voltou uma harmonia, um clima mais, aparentemente mais tranquilo. Né? Eu acho que é fundamental isso para o Brasil progredir. Né? Eu, para todos os efeitos, eu sou muito a favor da livre iniciativa, sabe? Então, a livre iniciativa está ali assegurada no artigo 170 da Constituição Federal. As pessoas muitas vezes não notam isso. Nós temos uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que é pouco comentada, deveria ser feito, vamos dizer, estudos e até mesmo divulgação maior sobre ela, que é uma lei de 2019, e que vem referendar o que já a Constituição traz, o seu artigo 170, mas trazendo ali diversos dispositivos que visa privilegiar a livre iniciativa, a liberdade econômica da interferência do Estado. Então isso, eu acho, eu que sou advogado a vida inteira de empresas privadas, mas também no âmbito público, eu acho que isso é fundamental ter esse equilíbrio, inclusive entre Estado e iniciativa privada. Sem dúvida. O senhor, aproveitando esse gancho, né, o senhor está à frente de um dos maiores escritórios de advocacia do país, que atua em diversos segmentos, né? E uma dessas áreas é exatamente o direito de energia, que é até um assunto pouco comentado com essa pegada, né, com esse viés, né? O senhor enxerga o segmento de energia como assim, o vetor importante de desenvolvimento nos moldes do agronegócio brasileiro? Como é que o senhor conjuga essas coisas? Eu sou um entusiasta absoluto do setor energético brasileiro. Simplesmente porque as potencialidades do Brasil, elas são absolutas em relação à geração de energia, sobretudo as energias renováveis, né? O Brasil tem uma insolação maravilhosa, tem canais de vento maravilhosos, tem um regime hídrico maravilhoso, né? Então ele tem tudo para ser cada vez mais um player principal, protagonista na área de energia mundial. Então, e onde que o direito entra? Como é que é isso? Pelo seguinte, primeiro, é necessário realmente para qualquer tipo de desenvolvimento de novas áreas, sobretudo no ramo energético, você tem as regulações que são necessárias. Você precisa regular o mercado, né? Você tem mercados novos que você precisa de criar regulações para aquele mercado, né? O Brasil, por exemplo, ele sempre teve um regime de energia voltado para o sistema hídrico. Mais recentemente, eu não sei se você sabe, a energia solar, ela tornou-se a segunda energia
vamos dizer, mais consumida, mais gerada no Brasil, melhor dizendo, passando a eólica, que também era. E eu vejo que existe um potencial muito maior ainda para o país, frente a outros países, como, por exemplo, a própria Comunidade Europeia. O Brasil realmente é um player que precisa investir nisso. O álcool entra nisso também como energia combustível? Sim. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol. É uma coisa espetacular, né? Até estou vendo agora a indústria automotiva, né, estudando a possibilidade de carros híbridos, mas com álcool e o motor elétrico, né? Que é uma coisa espetacular, seria único. Né? E só para vocês terem uma noção, vou dar só um dado aqui. Pois não. Só no âmbito da energia solar. Desde 2012, mais de 120 bilhões de reais foram feitos de investimentos em energia solar. Isso gerou uma arrecadação tributária de mais de 38 bilhões para os cofres públicos. Gerou mais de 705 mil empregos. E, mais do que isso, evitou 33 milhões de toneladas de CO2 na geração de energia. Jogados no ar. Então, eu acho que esses dados, por si só, mostram a capacidade brasileira de se tornar um protagonista nessas áreas. E o hidrogênio verde é uma realidade ou isso é uma ilusão? Não, eu acho que sem dúvida é uma realidade e, mais ainda, é uma realidade que o Brasil é um expoente, porque o Brasil tem, exatamente por ele ter essa facilidade, essa qualidade, não é, em relação à insolação, em relação a regime hídrico, em relação a vento, ele consegue conciliar as energias renováveis que são necessárias para a produção do próprio hidrogênio verde. Doutor Décio, vamos falar um pouquinho do caderno Direito e Justiça? Sim, o Jornal Estado de Minas acaba de lançar, né, esse caderno. O senhor, um dos patronos, né, está à frente desse projeto, que é um projeto espetacular, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi essa ideia e que propósito esse caderno tem. A ideia, primeiramente, foi trazer para Minas Gerais uma alternativa de o Judiciário Mineiro, o Ministério Público Mineiro, a Advocacia Mineira, os demais órgãos de justiça do sistema de justiça de Minas Gerais poderem expor ali as suas ideias, as suas notícias, as suas informações, a ponto de ser acessados nacionalmente através do portal UAI, através das redes YouTube, enfim, através dos canais de comunicação, e não só, naturalmente, do jornal Estado de Minas. Por quê? Porque o caderno Direito e Justiça, ele já existia, mas ele existia como uma reprodução do caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, que é um ótimo caderno. Mas eu entendia, e essa ideia realmente nasceu aqui, que Minas Gerais merecia ter um caderno de Direito e Justiça, Minas. Faltava a voz local. Sim, até pela própria tradição do Estado de Minas, né? Dentro do nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu entendia que era necessário isso. É um projeto magnífico que o jornal está desenvolvendo, o jornal está de parabéns, e a primeira edição, que circulou hoje, já diz por si só. O Minas Gerais é um estado de destaque quando a gente fala de direito? Muito. Muito, não só tecnicamente falando. No passado tivemos grandes juristas que participaram da política, não é isso? Até hoje é muito respeitado nacionalmente. Temos grandes ministros, sempre tivemos, aliás, grandes ministros, continuamos tendo. Temos grandes expoentes, grandes juristas, e o nosso judiciário é referência. Referência seja em termos de prazo de atendimento ao jurisdicionado, seja em relação à qualidade das suas decisões, como também o Ministério Público, que é referência, por exemplo, na forma como vem tratando esses acidentes que houve em Minas Gerais, com composições grandes, com diálogo, tá certo? Mas trazendo para o Estado, vamos dizer, muitos benefícios, fruto de uma tragédia, tá certo? Mas tentando... O senhor está citando Mariana, Brumadinho, né? Exatamente. Coisas que... Então, é muito respeitado nacionalmente. Eu que circulo já há 21 anos, eu vou a 4 capitais, no mínimo, por semana. Há 21 anos. 4 capitais por semana? No mínimo. O senhor vive no avião? Sempre. Eu digo que minhas correspondências chegam em Belo Horizonte. Então, quando perguntam onde você mora, as correspondências chegam em Belo Horizonte. Mas, então, eu tenho uma relação muito grande
em termos de judiciário brasileiro, em termos do sistema de justiça brasileiro, e eu posso testemunhar o quanto o sistema de justiça mineiro ele é conceituado e é respeitado. Só para a gente finalizar, o caderno é quinzenal. Quinzenal. E vai ser um caderno com uma diversidade de vozes enormes. Sim. Todos esses participantes desse sistema judicial, digamos, tendo oportunidade de escrever, de se relacionar com o leitor. Sim, nós teremos páginas cativas destinadas ao Judiciário, chama Judiciário em Foco, ao Ministério Público, que chama a Voz do MP, à Advocacia, que se chama Tribuna da Advocacia. Teremos sempre uma entrevista com um expoente, seja mineiro, seja nacional, mas que seja importante também para o meio jurídico, naturalmente, como, por exemplo, na primeira edição é o ministro Anastasia, uma das melhores e mais respeitadas cabeças pensantes da história de Minas Gerais, eu posso lhe afiançar. Temos uma coluna inédita, muito interessante, que tem um apelo extremamente bacana, vamos dizer assim, tá? Para usar a linguagem bem popular, que se chama Sem a Toga. Legal. O que quer dizer sem a toga? É uma entrevista com uma autoridade, um advogado, que ele vai dizer o que ele faz nas horas vagas. O que se pretende com isso? Humanizar mais a relação, aproximar mais, né, o sistema de justiça do cidadão, dos leitores. Isso é muito interessante. E é fundamental, né? Então, nós estamos muito animados todos. Muito bem, doutor Décio, mais uma vez agradecer pela sua presença aqui no Em Minas. Eu que agradeço. Com um papo muito agradável sobre um tema que é sempre difícil, né? E exatamente com essa questão, né, dessa relativa distância que existe do público com a justiça, né? E que há um esforço agora de realizar essa aproximação. Eu lhe agradeço muito. Eu agradeço em nome dos Diários Associados. Muito obrigado. Obrigado eu. E a você que nos acompanhou mais uma vez, muito obrigado, viu? Por estar aqui sempre nos prestigiando, tá? A gente volta a se encontrar lá no sábado que vem. Tchau, um abraço.